Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para comentar um vídeo que tem circulado aí nas nossas redes de fake news, certo? Que trata lá do desembargador, com os guarda municipal, da multa, etc, 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 certo? Que a esquerda está espalhando como uma tentativa de colar a afirmação de que, olha, é o cumprimento da lei e o malvado desembargador deu carteirada para não cumprir a lei, e que, incrivelmente, pessoas supostamente de direita estão comprando e replicando a narrativa e reafirmando que é lei e etc, etc. Sendo que ali o que a gente tem no máximo é um abuso de autoridade sendo confrontado com outro abuso de autoridade, certo? Não existe nenhuma lei sendo cumprida ali, certo? E principalmente a gente tem os nossos amigos isentões aí utilizando-se desse vídeo para replicar, né, reafirmar a ideia de que por conta da saúde pública, porque tem uma previsão genérica sobre saúde lá na Constituição Federal, basta você arranjar desculpa porque é para cuidar da saúde que você pode violar todos os outros direitos fundamentais das pessoas, né? O que mais uma vez nos traz a inconveniência do SUS, né? A inconveniência da existência do SUS, que o SUS vira justificativa para eles proibirem o que quiserem para implantar uma verdadeira ditadura no nosso país, tá? Então, fico forçado a mais uma vez comentar essas situações que já deveriam estar claras na cabeça de todo mundo que se diz de direita, tá? Vamos à vinheta e em seguida ao vídeo. Então, pessoal, apenas para quem não viu o vídeo, para contextualizar, o que nós temos? Nós temos um senhor andando na rua, certo? Sem máscara. Ele é abordado por guardas municipais, os guardas mandam ele pôr a máscara, ele fala que não vai pôr, certo? Porque não existe lei que o obrigue a pôr, primeiro ponto 100% correto, certo? E daí o guarda desce e tenta aplicar uma multa nele, tá? Fica muito difícil fazer um juízo de valor, porque o vídeo começa cortado, tem corte no meio, tem corte no final, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali. O que a gente tem para verificar é o histórico, né? Onde a gente tem aí guarda municipal usando máquina de choque para prender quem está sozinho na praia, né? Dando pescoçada em senhoras que estão sentadas sozinhos na praça, etc, né? A gente tem uma certa coletânea aí de abusos de autoridade praticados por quem se arroga a condição de polícia, né? E aí, no caso, a gente tem pessoas que são polícia mesmo, né? Também cometendo esses abusos, né? Não é um problema específico da Guarda Municipal, mas todos os vídeos onde a gente verifica esse tipo de abuso são cometidos por ou polícia mesmo, ou por quem pensa que é polícia mesmo, não sendo, né? Utilizando-se do privilégio do abuso da violência para cometer violência e impor regras que não são nem um pouco legais, tendo um pouquinho de noção de princípio da legalidade, saberiam que seriam ilegais, né? Mas a gente até entende, né? O pessoal, né? Para manter lá o emprego que tem, né? Para tentar conseguir uma promoçãozinha lá, para se destacar junto aos coleguinhas, se esforçar para judiar dos pagadores de DARF, que estão aí à disposição para serem humilhados e terem seus direitos fundamentais violados, já que não tem ninguém a quem recorrer, com exceção do desembargador do TJSP, que não é um simples pagador de DARF, né? É um funça, né? Funça contra funça. Abuso de autoridade contra abuso de autoridade. Aí ganha quem fez o concurso mais difícil, né? Porque todos eles pensam que são especiais porque passaram no concursinho, tá? Mais uma vez, quem quiser verificar a diferença de funça para servidor público, tem aí um vídeo no canal. Mas quando estamos falando de funça, aquelas pessoas que se sentem especiais porque passaram no concursinho, né? Porque tem as costas quentes por conta do Estado opressor, né? Que lhes dá aval para que possam extravasar as suas vontades pessoais, né? Então, no caso ali, nós temos um funça, né? Dando carteirada nos funças que também haviam lhe dado carteirada, né? Então ali, ao cidadão pagador de DARF, só resta pegar a pipoca e se divertir, né? Dentro disso, porém, nós temos que esclarecer algumas coisas. Porque apesar da forma utilizada, ou seja, a carteirada ser deplorável, quem é pagador de DARF deve repudiar sempre o abuso de poder, né? Por quem passou no concursinho e é recebedor de DARF, né? Porém, o mérito, o conteúdo do que foi dito
está 100% correto. Decreto não é lei. Decreto não pode prever aplicação de multa para quem se recusar a andar na via pública sem máscara, certo? Isso tem que ser feito através de lei. Tá? E mais, guarda municipal não é polícia mesmo, certo? A guarda municipal tem a sua função estritamente designada na Constituição Federal. Depois, essa Constituição Federal, o PT tentou fazer uma lei lá, tentando dar um jeito de gerar uma interpretação lá, um malabarismo retórico, equiparando a guarda à polícia, só que sem sucesso, porque a Constituição Federal, nesse caso, é bastante clara, e ela impõe um obstáculo objetivo à Guarda Municipal ser polícia, que é: toda ação da Guarda Municipal tem que ser em vista da atenção aos bens, serviços e patrimônio do município, ou seja, a Guarda Municipal cuida dos interesses do município, certo? Então, deve haver o município na questão para que a Guarda Municipal possa atuar. Qualquer coisa fora disso, a atuação é da Polícia Militar, certo? Havendo para a Guarda Municipal uma restrição equiparável à restrição da Polícia Federal, certo? A Polícia Federal não pode sair com a sua viatura bonitona, preta lá, o Uber Black que eles têm, e ficar fazendo patrulhamento na rua. Por que a Polícia Federal não pode fazer isso? Porque não é atribuição da Polícia Federal isso, né? É o mesmo motivo pelo qual a Guarda Municipal também não pode fazer isso, né? E quem está fazendo, né, data máxima vênia, está equivocado, né, e pode sofrer as consequências deste equívoco, certo? Então, essa questão da Guarda Municipal, eu já falei bastante aqui no canal, expliquei bastante o que é, expliquei que não é porque eu não gosto de Guarda Municipal, né? Expliquei que existe sim uma forma da Guarda Municipal se tornar polícia, e essa forma é através de uma proposta de emenda constitucional, e expliquei também que tem um pessoalzinho aí que se diz defensor da Guarda Municipal, que está usando os guardas municipais de escada política, certo? Vendendo para os guardas municipais uma coisa que não é uma solução, certo? A solução para a Guarda Municipal é: olha, gente, eu defendo que a Guarda Municipal seja polícia e por isso eu vou batalhar por uma proposta de emenda constitucional para que a Constituição mude e a Guarda Municipal seja polícia. Qualquer pessoa que venda qualquer coisa diferente disso é chachicho. E ela não tem a mínima intenção de resolver o problema, certo? Ela quer que o problema se perpetue para que os trouxas votem eternamente nele até que ele morra, jurando que estava tentando resolver o problema, sem nunca ter resolvido, porque a solução para a Guarda Municipal ser polícia é uma só: proposta a emenda de emenda constitucional. Qualquer coisa fora disso, infelizmente, é chachicho, não terá o efeito desejado, certo? É pura ou falta de conhecimento, tá? Ou demagogia barata de quem cansou de ser guarda municipal e agora quer ser vereador, daí depois deputado, depois senador, né? E sempre defendendo as guardas municipais contra os detratores da guarda municipal, né? Como diria Forrest Gump, trouxa é quem faz trouxice, né? E no caso aí, eu penso que quem votar no nosso amigo azulzinho lá, que inclusive estava querendo entrevistar o Lula, ele é fã do Lula, né? Quem fizer isso, né, estará sendo trouxa, porque trouxa é quem faz trouxice. Tá? Então, para fundamentar rapidamente este ponto, né, que é o primeiro ponto lá do vídeo, que ele diz Guarda Municipal não é polícia, tá? Leremos a Constituição Federal. Continuando analisando aqui a nossa amiga Constituição Federal, a gente tem aqui que o artigo 144 diz que a segurança pública é exercida através dos seguintes órgãos. Aí tem as polícias lá e, principalmente, a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, né, que fizeram o caminho correto, apresentaram uma PEC e se tornaram polícia. Não eram polícia antes, se tornaram polícia. E onde é que está a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não está aqui dentro dos órgãos de segurança pública, não está dentro do que é polícia mesmo, certo? A Guarda Municipal está aqui, ó. Parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Seus bens. Seus bens, bens de quem? Dos municípios, tá? E aí vem o ponto crucial da questão. Qual que é o ponto crucial da questão? Os constituintes, de propósito, tá? Não é uma coincidência, não foi esquecimento, não foi, a gente não sabia, não. De propósito, eles previram a possibilidade de existência de guarda municipal
constituída de forma opcional, certo? E não inclusa dentro da concepção de polícia. E mais, criou a restrição de atuação das guardas municipais única e exclusivamente para proteção dos bens, serviços e instalações do município, certo? Então, a guarda municipal, ela se assemelha muito mais a uma vigilância privada do município do que da polícia militar. E por que os constituintes fizeram desse jeito? Eles fizeram desse jeito porque, historicamente, no Brasil, os maiores proto-ditadores que nós temos são os prefeitos. É justamente para combater esse coronelismo que, historicamente, o Brasil teve, que os constituintes de 88, para preservar o pacto federativo, ou seja, União cuida de uma coisa, governos estaduais cuidam de outra coisa e município cuida de outra coisa, colocaram o exercício do monopólio da força principalmente na mão das polícias militares, que não, por coincidência, são estaduais. Para que os constituintes fizeram isso? Porque eles previam que podia um dia surgir uma pandemia, certo? Que cientificamente não tem uma gravidade tão elevada assim, certo? E os proto-ditadores, prefeitos, poderiam usar isso como desculpa para criarem regras absurdas via decreto. E caso eles tentassem cumprir essas regras absurdas via decreto, eles seriam obrigados. Se a nossa Constituição não tivesse virado um pedaço de papel higiênico usado, certo? Se a nossa Constituição estivesse sendo respeitada, né? Inclusive por quem se diz de direita, né? Mas, pelo visto, faz parte da isento-left. Se isso estivesse sendo respeitado, o que o prefeito ditador precisaria fazer? Ele precisaria pedir auxílio ao governador, porque ele não teria uma força capaz de impor a decisão, certo? O que aconteceria se a Constituição estivesse sendo respeitada? Ele bolaria um decreto merda, sem fundamento nenhum, completamente maluco, onde as pessoas estariam proibidas de andar sozinhas na praia ou sozinhas na rua, sem a focinheira, e ao tentar impor essa situação, a pessoa diria: meu amigo, você não é polícia, eu não sou obrigado a cumprir uma regra imposta por você. Você quer me obrigar a cumprir a regra? Fale com o governador, peça reforço policial, e se ele concordar que a sua regra idiota vale, aí ele manda a polícia militar, que é polícia mesmo, fazer uso da força e me obrigar a fazer, certo? Foi por isso que a Constituição previu que guardas municipais não são polícia, certo? E é por isso que a Constituição Federal previu essa limitação da zona de atuação dos guardas municipais. É para evitar, é de propósito, para evitar que os prefeitos façam uso de uma força policial para impor regras imbecis contra pessoas sem que tenha antes de pedir o reforço policial para o governador, que é o chefe da polícia militar, certo? Só que nós vivemos em Nárnia, nós vivemos no país do buffet da lei, né? Quando vale, quando a gente quer vale, quando a gente não quer não vale, né? É um buffet, você sai escolhendo, né? E daí dentro desse buffet da lei, prefeitos metidos a ditadores, via decreto, criaram regras a serem impostas. Como eles não conseguem o apoio do governo estadual, eles pedem que as suas guardas municipais façam isso. E as guardas municipais, obedecendo às ordens, acabam excedendo, indo muito além do que a Constituição lhes permite, e abordam as pessoas na rua para impor regras completamente ilegais por vício de formalidade. Tá? Ótimo. O que eu recomendo aos colegas que não são funça, que não passaram no concurso, que não têm o poder do cargo para se opor a quem está usando o poder do cargo para lhe impor uma ilegalidade. Finja que concorda, põe a sua focinheira, ande 10 passos e tire a focinheira de volta, certo? A grande vantagem de você estar lidando com o poder estatal é que ele é extremamente incompetente em tudo que faz, extremamente incapaz de fazer cumprir as próprias regras idiota que nos impõem. Isso significa que, por mais bem equipada que seja a guarda municipal, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela pode estar lhe fiscalizando naqueles pequenos microsegundos que ela tem disponível para lhe fiscalizar. Finja que concorde, coloque a focinheira, quando eles virarem as costas você tira.
e pronto, certo? É assim que funciona. Porém, se você faz parte do pretoriado do funcionalismo público, se você tem o Estado por trás, certo? Aí você tem todo o direito de simplesmente falar o que está na lei. Senhor guarda municipal, o senhor não é polícia, certo? Você está tentando impor em abuso de autoridade a sua autoridade. Eu vejo a sua carta e lhe apresento a minha carta, certo? A minha carta é a seguinte: eu sou desembargador, o meu trabalho é dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou lhe dizendo agora que você está errado, né? Porque guarda não é polícia, né? Não estamos, você não está protegendo bens, serviços ou instalações do município e, portanto, você está fora da sua área constitucionalmente permitida de atuação, né? E, portanto, eu estou lhe avisando que guarda não é polícia. E se você insistir nisso, você estará cometendo crime de abuso de autoridade, certo? Foi isso que o desembargador fez. Abuso de autoridade contra abuso de autoridade. Carteirada contra carteirada, certo? Nós, trouxas pagadores de DARF, nós temos que apenas e tão somente pegar a pipoca, comer e dar risada, certo? Porque ali não tem ninguém bonzinho, ninguém tá certo, ninguém é herói e ninguém é vilão. Se a gente tem, no máximo, são 2 vilões, tá? Abusando da autoridade que o Estado lhes conferiu para, de um lado, dar carteirada, que é uma atitude completamente reprovável, e de outro, aplicar um decreto absolutamente ilegal, tá? Que fora da sua área de atuação, que também é uma atitude absolutamente reprovável, né? Talvez a dos guardas municipais um pouco menos reprovável, porque eles estão seguindo ordens, né? Podem sofrer retaliação se recusarem a fazer, né? Mas eu duvido com uma certa firmeza, porque acredito que se eles ficassem só dentro da viatura passeando, nenhuma consequência sofreriam, né? Então, o fato de abordarem as pessoas para obrigar a pôr a focinheira envolve bastante da própria vontade do guarda municipal, né? De exercer um poder que não tem, tá? Em relação especificamente à ilegalidade do decreto, essa é óbvia, tá? Primeiro, nós temos o seguinte: obrigações, fazer ou deixar de fazer, é só em virtude de lei, certo? Eu vi um pessoalzinho aí falando, mas o decreto é lei em sentido amplo, né? Ao que eu respondo, no meu melhor francês, tá? Data vênia, contudo, no entanto, mas teu cu, entendeu? Teu cu. Não existe decreto e legislação em sentido amplo. Isso é a única resposta cabível é teu cu, entendeu? Tá aqui, ó. Tá? Tratado de Direito Administrativo, tá? Volume 1, são 7 ou 8 volumes, tá? Por que eu estou baseando nesse aqui? Porque esse aqui é um livro que é basicamente um comentário às regras, né? Fazendo citação de todas as outras fontes. Então, mas e o Alexandre de Moraes? Está citado aqui. Mas e o Celso Antônio Bandeira de Mello? Está citado aqui. Mas e o Eli Lopes Meirelles? Está citado aqui. Então, qualquer um que você falar, mas está citado aqui, tá? Então, aqui nós temos um capítulo, a páginas 295, que chama Reserva da Lei, certo? E aqui basicamente diz o seguinte: criação de obrigação de fazer ou não fazer só por lei, certo? É isso que está escrito na nossa amiga Constituição Federal. Então eu convido aos colegas, eventualmente juristas, que estão escrevendo bobagem, falando de, não, mas é o sentido lato sensu, tá? Não, não é, certo? Então eu convido a ler o livro, certo? Se não quiserem ler esse livro, lê lá o Celso Antônio Bandeira de Mello, lê lá o Eli Lopes Meirelles, lê lá até o Alexandre de Moraes, que hoje em dia está dando vergonha de ler, mas o livro antes dele ficar maluco, lá com o inquérito das fake news, até que era bem explicado o livro dele, tá? Mas eu vou destacar 2 pontos aqui que são importantes, certo? Que é o resumo do resumo, tá? Ele diz o seguinte, ele aponta aqui: o artigo 37 não estabelece o conteúdo do princípio, cabendo ao legislador elencar as matérias de competência administrativa exercidas com maior ou menor discricionariedade. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, só permite que a administração imponha obrigações, multa, ou faça proibições mediante fundamentação legal, ou seja, lei em sentido formal, ou atos com força de lei, por exemplo, medida provisória, certo? Nesse caso, tem a legalidade estrita, tá? Ótimo. Esse trechinho foi tirado do
Direito Administrativo, Carlos Pinto Coelho Mota, curso prático de Direito Administrativo, segunda edição, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, páginas 15 a 16, certo? Então essa é a opinião do nosso amigo Carlos Pinto Coelho Mota, referendada pela nossa amiga Maria Silva Zanella de Petro no seu Tratado de Direito Administrativo, tá? E, já que doutrina só não basta, vamos à jurisprudência, né? Jurisprudência do STF, né? Que a princípio, é quem tem a última palavra nesse ponto. E a jurisprudência diz o seguinte: somente a lei pode estabelecer conduta típica ensejadora de sanção, multa. Admite-se que o tipo infracionário esteja em diplomas infralegais, portarias, resoluções, circulares, mas se impõe que a lei faça indicação, ou seja, queridos amiguinhos isentões que ficam fazendo malabarismo retórico. Multa, prisão, qualquer uso da força, qualquer tipificação que criminalize, mesmo que administrativamente, mesmo que só na esfera administrativa, uma conduta, é lei, lei em sentido estrito. E por quê? Por quê? Mais uma vez, por quê que a nossa Constituição Federal definiu isso? Foi por coincidência. Eles estavam lá, cortaram os papelzinhos, jogaram pra cima, caiu, é só lei, porra, é só lei, tudo na sorte. Não, não foi sorte. Existe um motivo. Qual que é o motivo? Para evitar que protoditadores fizessem via decreto. É o mesmo motivo que eles decidiram que os nossos queridos prefeitos metidos a protoditadores não poderiam ter a sua própria polícia formada por sua própria guarda pretoriana. Por quê? Porque passar pelo processo legislativo demora, é difícil e, principalmente, precisa de um fundamento democrático muito maior. Com 50% mais um, você elege um prefeito. Com 50% mais um, você não elege uma Câmara, certo? Aonde os diversos setores da população estão melhor representados, queira ou não queira, mesmo que faticamente isso não aconteça, porque o brasileiro não sabe votar, certo? Mesmo que isso não aconteça, né? Porque a gente ainda tem gente reclamando do presidente. Mas o presidente não deixou eu pôr o destroyer no lago. Sim, feliz, isso não cabe ao presidente, né? Isso cabe ao legislativo. Você votou certo só pro presidente e votou no Frota e na Joyce pro legislativo, né? Perdeu o direito de reclamar. Ótimo. O processo legislativo é mais demorado. Você tem que convencer mais pessoas, há mais cabeças a serem convencidas a votar a favor. Essa distribuição de poder que ocorre no legislativo, onde um só deputado não passa de um merda que não consegue fazer nada, você precisa de uma massa de deputados para conseguir aprovar alguma coisa, tá? É isso que teoricamente impede o arbítrio, é isso que impede a ditadura. Portanto, aqueles regramentos emanados por quem foi eleito por 50 mais 1, os nossos constituintes, de propósito, não foi sem querer, não é coincidência, os nossos legisladores decidiram que não vale, não pode criar obrigação. Para criar obrigação, você tem que convencer os coleguinhas do legislativo, certo? Então, portanto, contudo, no entanto, trata máxima vênia quem entende o contrário. Decreto não é lei. Mas no decreto está estabelecido a multa. Ótimo. O valor da multa pode ser estabelecido em decreto, desde que previamente uma lei diga: quem não usar focinheira na rua, toma multa. E daí o decreto, a lei, pode dizer o seguinte: a multa será aplicada pelo município e recolhida ao município. Maravilha! Aí o prefeito faz o decreto dizendo qual que é a lei, e daí nesse decreto ele pode estabelecer como função da guarda municipal fazer essa fiscalização, e aí sim ele poderia, o guarda municipal, aplicar a penalidade. Nesse caso específico estaria correto. Só que pelo que eu entendo do vídeo, essa legislação não existe. Se a legislação não existe, então é o segundo ponto onde o desembargador, infelizmente, está correto. O primeiro é: guarda municipal não é polícia. O segundo é: decreto não é lei. Tá? Nem lato sensu, certo? E daí, para espancar a míngua a argumentação, vamos ao final. Mas tem a lei federal que disse que é proibido andar na rua sem focinheira, e foi o Bolsonaro que publicou. Tá, ótimo. Vamos ao argumento da lei federal. Então nós temos aqui
A tão malfadada lei aprovada pelo Congresso, Bolsonaro vetou uns pontos lá, os esquerdistas deram bota e tal, não sei o que, lei 1419, certo? Teoricamente, essa lei torna realmente ilegal não usar a focinheira, certo? Beleza, maravilha, tá correto a primeira parte do argumento, certo? Não usar focinheira em áreas públicas, e daí abrange tudo, certo? Qualquer local público. Eles queriam te obrigar até dentro de casa, né? Essa parte o Bolsonaro vetou, né? E daí tem demagogo aí dizendo que não era isso, e pipipi, popopó, isento left e tal. Mas, beleza, vale essa regra, tá? Só que tem um detalhezinho, né? O inferno está nos detalhes, os detalhezinhos, né? Deixa eu pôr eu maior aqui. Opa, aí, né? Tô com a barbinha na régua, então parecer mais, tá? Fala aqui, uso obrigatório de máscara, pipipi, popopó, né? Se você tiver deficiência mental, você não precisa usar. Então você pode simplesmente dizer o seguinte: guarda te abordou, você diz assim, eu votei no Lula. Pronto, não precisa usar máscara, né? Então tá lá, ó. A obrigação prevista no CAPT estará dispensada no caso de pessoas com transtorno, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com qualquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, entendeu? Então é simples, você não quer usar, o guarda te abordou, você fala assim, eu votei no Lula. Fala, não, eu acho que o Ciro tá certo, né? Ou você diz, não, eu acho que decreto é lei, entendeu? Pronto, tá automaticamente liberado da obrigação de usar a focinheira, certo? Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, foi colocado a regra, porém, essa regra é que nem a regra do uso da maconha, certo? Ela não tem penalidade prevista, tá? No caso da maconha em específico, ela tem uma penalidade que é um puxão de orelha e obrigação de fazer um cursinho lá para você aprender que fumar maconha é coisa de retardado, certo? Porém, aqui nem isso não tem, nem a obrigação de fazer um cursinho para aprender que usar máscara é coisa de retardado ou para aprender que não usar máscara é coisa de retardado. Enfim, do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem penalidade nenhuma prevista aqui. O que nós temos aqui é o seguinte, é obrigatório manter a boca e nariz cobertos por máscara, pipipi, focinheira, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, prefeitura é poder executivo federal? Não, não é. Então, data máxima vênia, né, os grandes juristas aí que pensam o contrário, essa lei, ela carece de regulamentação federal, certo? O prefeito, ele não pode fazer a regulamentação dessa lei. Para ele fazer uma regulamentação e aplicar uma multa, ele tem que passar uma lei municipal, porque a regulamentação do poder executivo municipal, ela só pode ocorrer sobre legislação municipal, porque em função do pacto federativo que separa União, Estados, municípios e Distrito Federal, certo? Por conta desse pacto federativo, onde um não pode mandar no outro, tá? A legislação federal não pode ser regulamentada por município, certo? A legislação federal pode criar a obrigação, mas a regulamentação ela não pode ocorrer. Então, em função do pacto federativo, o município não pode criar uma multa para aplicação dessa lei aqui. Ele vai ter que aguardar o decreto federal determinando multa e principalmente dizendo quem é competente para fiscalizar e cobrar a multa. Se o decreto federal disser o seguinte, olha, a multa é aplicada funcionando assim, assim, assim e é recolhida para a União, tá? O que o município vai ter que fazer? Vai ter que fazer um convênio para recolher essa multa e repassar esse valor para a União, certo? Que vocês têm que se lembrar, a multa é paga para alguém, não é para o prefeito, certo? Tem que ser definido em algum lugar. Se tiver lei municipal, aí a lei municipal prevê. Isso será recolhido ao caixa da prefeitura, daí emite lá o documento e vai para a prefeitura o valor, certo? Agora, se a União determinar que essa multa é recolhida para a União para combater aí, a pandemia, certo? Automaticamente a prefeitura, se aplicar a penalidade, fica inviabilizada na prática de aplicar a penalidade, porque como é que ela vai recolher? Vai gerar GRU para o pessoal? Né? Então, gente, é uma encheção de saco ter que ficar explicando o básico do básico do básico. Tá? Básico do básico do básico da formação do Estado brasileiro, das competências, do princípio básico de limitação de ditadura que nós temos na Constituição, que é o princípio da legalidade estrita, certo? Tem que ficar explicando isso para advogado, tá? É de doer, né? Como diria um amigo meu, é de cair o cu da bunda, certo? É complicado ter que ficar explicando isso, e isso explica por que o brasileiro obedece papelzinho colado no vidro da repartição sem assinatura de ninguém. É por isso, porque não entende o básico do básico do princípio da legalidade estrita.
tá? Então, gente, é isso. Peço desculpas pelo vídeo longo, certo? Mas esse daí tem uma fundamentação jurídica que é um pouquinho mais complicado de explicar, tá? E lembrem-se, tá? Decreto não é lei, certo? A minha recomendação é a seguinte: o guarda municipal é que nem o atendente lá do 0800. Ele não tem culpa de que o serviço não funciona, ele não tem culpa de que o prefeito fez um decreto cagado, certo? Então, por favor, não sejam babacas que nem aquele desembargador e não deem carteirada no guarda, entendeu? Porém, se vocês não concordam com o uso da focinheira, não usem. Quando o guarda lhes abordar, finjam que obedecem e assim que ele virar as costas, façam como os maconheiros fazem, certo? Simplesmente desrespeitem a lei quando não tiver ninguém olhando, tá? Não submetam a pessoa do guarda a uma discussão, a humilhação ou a uma situação de confronto completamente desnecessária, certo? Simplesmente desobedeça a regra manifestamente ilegal, sem precisar constranger o indivíduo que muitas vezes não queria nem estar nessa situação, certo? E aos colegas juristas, pelo amor de Deus, vão sentar a bunda e estudar o princípio da legalidade, porque não adianta se dizer de direita e ficar aí comprando historinha de que, ai não, mas a saúde é a obrigação de todos, então o Estado tem o direito de retirar os meus direitos em prol da saúde, ai não, mas o cara escreveu um pedaço de papel rabiscado e colou no vidro da repartição, então é norma em sentido lato. Pelo amor de Deus, né? Vão caçar o que fazer, pelo menos não digam que são de direita com esse tipo de raciocínio, tá? Então é isso, pessoal, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva no canal e chega aí que eu já me irritei bastante com essa história. Ah, e lembre-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar.